Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 11 a seguir. Eu vou ler o texto junto com os irmãos vão acompanhando na Bíblia para a gente ganhar tempo. Podemos ler? Amém? Então veio a palavra do Senhor, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bierzita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, o homem valente. Ao que respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei graça ou mercê diante dos olhos do meu Senhor, dá-me um sinal de que és tu, ó Senhor, que falas comigo. Amém. Sente-se, por favor. Queridos irmãos, esse texto bíblico é um texto lindo, extraordinário. Primeiro porque nele contém uma história, e todos os irmãos sabem, nós somos sabedores de que a Bíblia, ela é composta, é feita, construída por histórias. Algumas histórias elas começam com um teor triste e terminam com um teor de alegria. Começam com um teor de lágrima e terminam com um teor de sorriso, de felicidade. Outras histórias começam com muito entusiasmo e terminam em lágrimas. Mas que bom que a Bíblia não nos oculta todos estes fatos de pessoas, de personagens que permeiam as páginas da Bíblia. Nós temos em mãos uma leitura que fizemos a respeito de um personagem da Bíblia chamado de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel num período muito difícil, pois Israel havia transgredido a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, e Deus, o Senhor, permitiu, porque tem coisa que Deus permite e não adianta discutirmos com Ele. Deus permitiu então que os inimigos do povo de Deus, chamado de midianitas, durante 7 anos os pressionasse, de maneira que a opressão dos midianitas foi um terror para todo Israel. Os homens trabalhavam forçosamente, as mulheres lamentavam o trabalho forçado dos homens, as crianças sofriam a ausência e o sofrimento dos pais. Não era fácil aquele período de tortura durante 7 anos,
Quando uma luta ela é passageira, a gente suporta ela, os nossos familiares também, mas quando ela começa a se estender, começa a esticar, começa a se alongar, a gente vai percebendo que a família também vai entrando no mesmo lema, vai atingindo, vai alcançando, e aqueles que são mais fragilizados vão cedendo às pressões, às lutas e às dificuldades. Uns se entristecem, outros se desviam, outros enfraquecem na fé, ao passo de que outros somam forças e dizem: vamos embora, pai, vamos embora, mãe, vamos embora, meu filho, vamos embora, minha filha, e a gente vai vencer. E tem fatos que de fato toda a família vence, mas não é fácil. Foram 7 anos de luta. Chega um dia em que Gideão estava, segundo o texto que lemos, debaixo de um carvalho, moendo trigo no lagar. Lagar não é lugar para malhar, para moer, para machucar o trigo, senão um lugar para fazer outra atividade. Mas não tendo onde trabalhar aquele trigo, para dele tirar o alimento da família, pois mesmo diz a Bíblia que a produção do trigo era saqueada pelos midianitas, não restando outra opção, senão eles saírem pelos corredores, pelas aquelas estradas estreitas, colhendo aqueles galhos de trigo que sobravam, e Gideão pegava aquele trigo escondido, colocava no lagar e ficava malhando o trigo no lagar. Lá estava aquele pobre homem, triste, abatido, decepcionado, angustiado. Na sua mente, no seu coração, talvez ele dizia: Deus nos abandonou, Deus não existe, Deus não está conosco. Por que que o Senhor permitiu tanto sofrimento? Por que que eu estou passando tudo isso? Por que Israel está sofrendo tanto? Senhor, talvez orava Gideão: nos perdoa, mas restaura a nossa sorte, tenha misericórdia de nós. E lá estava Gideão, diz a Bíblia, que malhando o trigo no lagar. Quem já foi militar ou é militar sabe o que eu estou falando. Gideão malhando o trigo, machucando o trigo com os pés. O trigo é seco, o lagar é seco, aquilo machucava, feria os pés. Gideão, cabeça baixa, depressivo, angustiado. Não tem coisa pior para um pai de família, para um homem, do que ele ficar entregue aos problemas, à angústia, a frustrações, a traumas, a decepções, cabisbaixo. Um homem diante de Deus, cabisbaixo, entregue à luta. De repente veio um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, no texto, teofanicamente falando, teofania, ou seja, a manifestação de Deus, poderia ser o próprio Jesus, que chegou e ficou sentado debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierzita. Lá chega o anjo. A pergunta que eu faço aos irmãos: anjo precisa comer? Não. Anjo precisa sentar? Não. Anjo cansa? Não. A Bíblia diz que um só anjo com a espada desembainhada venceu 185 mil homens. O anjo não precisa comer, não precisa sentar, não precisa fazer nada, mas aquele anjo chegou e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. Está observando Gideão, e Gideão triste, cabisbaixo no mesmo lugar, lamentando a vida. O Senhor abre a boca e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olha para o anjo e diz: ai, Senhor meu, se o Senhor realmente é conosco, por que que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nos contaram os nossos pais? Lá estava o anjo conversando, dialogando com Gideão, mas o anjo não impede Gideão de malhar o trigo no lagar. Gideão vai malhando o trigo e o anjo conversando com ele, ao passo que o anjo do Senhor diz: tu vencerás os midianitas. E Gideão olha para ele: se eu não tenho com que vencer os midianitas, eu não tenho arma, eu sou pobre, de uma família pobre, sou o menor da casa de painha, eu não tenho condição. Deus está dizendo para Gideão: não é com a sua arma, é com a minha, não é com a sua vontade, é com a minha. Não é do seu jeito, é do meu, não é na sua vontade, é na minha. Nessa noite você entrou nessa casa para ouvir essa palavra profética da parte de Deus para você. Não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é na sua forma, é no querer, é na vontade, é no querer, é na vontade, é na hora de Deus. Mas segure por favor aí, vai dar certo. Deus vai entrar nessa luta,
luta, Deus vai entrar nessa peleja, Deus vai entrar nessa batalha. Quem balançava a cabeça para você dizendo vai dar errado, vai ter que inverter a cabeça e vai dizer: Deus lembrou-se dele, Deus lembrou-se dela. É tempo de vitória. Só quem está comigo aqui, começou agora, levanta a mão, abana assim, dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, oh glória, oh glória, aleluia. Como é difícil. Tem momento nas nossas vidas que é difícil, e esse homem passa por estes momentos. E eu queria que vocês que gostam de anotar versículo, anotar texto, anotar esboço, não perca essa oportunidade não. Rascunha aí na sua Bíblia. Está vendo lá na congregação que você dirige, você vai precisar disso aqui daqui 1 ano, 1 ano e meio. Quando todo mundo tiver esquecido, você vendo o rodapé da sua Bíblia, você vai pregar isso aí, pode pregar, e é bênção de Deus. Escuta, Gideão enfrenta algumas fases na sua vida. Você sabe que a nossa vida é feita por fases, sim ou não? Sim, a nossa vida é feita por fase. Nós temos a fase do embrião, quando a criança está sendo formada no ventre, no útero da mamãe. Nós temos a fase do nascimento, quando a criança nasce, começa a engatinhar. Nós temos a fase da alimentação da criança, quando nasce, pega o leite, o colosso do seio da mamãe. Daqui a pouco a criança está comendo papinha, feijão misturado com arroz e misturado com caldo de carne, batatinha machucada, frita, batida no liquidificador, e a criancinha está comendo, se deliciando. E o bom da criança é quando vai mudando a fase dela, ela não deixa que o pai e a mãe dê para ela. Quando ela mesmo pega com a mão, lambuza a cara assim, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Daqui a pouco a criança começa a andar, nasceu sem saber andar, começa a andar. Daqui a pouco monta numa bicicleta, sai sozinha, quer uma moto, quer um carro. Daqui a pouco casa, daqui a pouco traz um neto para dentro de casa. A fase da nossa vida vai mudando. A nossa vida é feita de fases, 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 fases. No ministério tem a fase do cooperador, do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor. Na vida, nossa vida toda é feita por fase. Na empresa, tem pessoas que começam como auxiliar de faxina, depois vai para chefe dos auxiliares de faxina, depois vai para encarregado de alguma coisa, depois para supervisor, depois para supervisor regional, depois para gerente júnior, depois para gerente sênior, depois para diretor local, depois para diretor regional e depois para presidente, e por aí vai caminhando. Nossa vida em todas as áreas, ela é constituída por fase. Na vida cristã, a nossa vida também é feita por fase. Tem fase sim, tem pastor? Tem. Acompanhe aí, você vai ver que em alguma delas você está. A primeira fase de Gideão que ele enfrenta na história da vida dele é uma fase que ninguém gosta, quer passar. Sabe qual é, pastor? É a fase do sofrimento. A fase do sofrimento é a fase do desafio da vida do homem e da mulher. É a hora que a pessoa faz avaliação de si. Gideão era um dos juízes, era um homem de Deus, mas estava na fase do sofrimento. Escute, por favor, olhe para o pastor, e eu sei o que eu estou pregando, eu sei o altar que eu estou, eu tenho autoridade para pregar o que eu estou pregando. Escute, por gentileza, olhe para cá. Sofrimento é onde Deus pega para forjar, é onde Deus pega para lapidar, é onde Deus pega para preparar, é onde Deus pega para afinar, é onde Deus pega o arrogante, bota lá embaixo para trabalhar ele, para ele ficar humilde e subir diferente. A Bíblia diz do rei Nabucodonosor que foi arrogante, e o Senhor desceu ele até o limite zero, e ele voltou feito um homem de Deus, um gigante de Deus na obra. Escute, por favor, é no sofrimento que a gente se conhece. O sofrimento, ele pode vir de diversas fontes, de diversas maneiras na vida de um ser humano. Todos nós aqui já passamos, ou se não passamos, passaremos, e se não passamos e estamos passando, passaremos pela fase do sofrimento. Tem sofrimento que ele vem em fase de dificuldade financeira, tem sofrimento que ele vem em fase de enfermidade, tem sofrimento que ele vem em fase de perseguição, tem sofrimento que ele vem em fase de problema psíquico, emocional, tem sofrimento. Tem sofrimento que vem em nossas vidas de diversas formas e de diversas maneiras. Não importa,
Deus nos levou para o sofrimento, então Ele quer nos ensinar alguma coisa. E no sofrimento, meu querido, é a fase onde a gente vai conhecer as pessoas. É no meio do sofrimento que a gente vê o que tem dentro do coração das pessoas. Foi neste momento em que Gideão abriu a boca, o anjo do Senhor falando com ele, e ele contendendo com o anjo dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Ó, sofrimento terrível. Tem sofrimento que vem na nossa vida, meus irmãos, que Ele não avisa: eu estou chegando aí, Genildão, prepara a casa, prepara a família que eu estou chegando. O sofrimento, quando vem, ele bate o pé na porta, bota a porta dentro, e quando de repente a gente fala: meu Deus, o que é que está acontecendo? É um exame médico, é a descoberta de um câncer, é um acidente de carro, é uma perda de emprego, é uma crise familiar, é uma crise conjugal. Bate na porta da gente e a gente fica completamente complexo, abatido pelo sofrimento. Mas deixa eu dizer uma palavra para o seu coração essa noite. Eu libero uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Essa fase também, ela passa na nossa vida. Essa fase também passa. Levante o dedo, olhe para alguém que está do seu lado e diga com a autoridade de Deus: essa fase vai passar. Essa fase vai passar. Essa fase vai passar. Passa. Porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a luta começa, mas ela tem hora para acabar também. Você não está entendendo o que eu estou falando, não? Deixa eu traduzir para você entender. Tem hora para a tua luta acabar também, irmão. Tem uma hora que Deus vai levantar-se do trono. Salmo 12, versículo 5: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Deus vai erguer-se do trono e vai dizer: basta, chega. Por quê? Porque o Salmo 103, versículo 11, a Bíblia diz que Ele lembra de nós, Ele nos conhece, lembra de nós e sabe que nós somos pó. Ele sabe o limite da minha capacidade, Ele sabe o limite da sua capacidade, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe até onde você suporta. Está doendo? Tá, mas é porque você aguenta. Está chorando? Tá, mas é porque você aguenta. Está difícil? Tá, mas é porque até aqui você aguenta. Na hora que chegar no limite que você não vai aguentar, o Senhor vai declarar a tua vitória. E quem sabe é hoje o dia da vitória, que você vai sair daqui para adorar ao Senhor. Glória a Deus. A fase do sofrimento. A gente pensa que é brincadeira, não é? Mas não é, não. Todos nós somos forjados na fornalha do sofrimento. Eu sou nordestino, irmão. Filho de seu Bido e dona Zumira. 14 filhos lá em casa. Você não sabe o que é isso, não. Vocês têm tudo cara de rico. Quando eu entreguei minha vida a Jesus no ano de 1983 para 84, 40 anos. Lá na Paraíba, rua de terra de barro batido. Na rua que a gente morava tinha 900 de candomblé, que eu não tenho nada com eles, também não tem comigo, está tudo certo, eles para lá e eu para cá. Acontece, meus irmãos, que meu pai, minha mãe, nossa família era a família mais pobre da rua. Quando o povo se referia a nós, falava: é o Cid Bill, é o Cid Dona Zumira. Sabe o que eles faziam com a gente? Eles usavam roupa, todo mundo usava roupa na rua todinha. Depois eles davam para nós roupa, chamada de cabidela. Você não sabe o que é isso? Roupa que todo mundo usa, a gente não tinha como comprar, dava para nós usar. Cabidela. A gente usava aquelas roupas. Era uma alegria botar uma blusinha branca daquela. Meu pai pedreiro, ganhava pouco. Muito ruim naquela época. Sofrimento. A gente comia farinha com açúcar. Sabe isso? Sabe não. Conhece fuba de milho com rapadura? Aquilo era uma beleza. Painha ia pescar no açude, catava piaba. Você sabe o que é piaba? É o filhinho do peixe. A piabinha desse tamanho, pastor Neemias. O senhor não sabe o que é isso, pastor? Piabinha. A gente comia
quiapiaba com cuscuz. Misericórdia. Cuscuz. Outro dia eu estava em Rondônia, semana passada, o pastor Nelson, irmão, disse: pastor, vou preparar um cuscuz. Você faça isso não, por favor. Eu já não aguento mais. Cuscuz. Era cuscuz, era xerê, era manguzá. Era tudo que era do milho. E o pior, pastor, foi quando a gente descobriu fava, Elias. Quem foi que inventou fava nessa vida, irmão? Painha gostava de fava, aquilo é amargo, irmão. A gente comia aqueles bolão de fava. Quando tinha uma coisa boa para comer, sabe o que era? Mortandela. A gente cortava aqueles pedacinhos de mortandela, fritava na banha do porco e comia mortandela. Aquilo era uma beleza, aquilo ficava engunhando 3 dias na gente. É ou não é? Vocês dão risada aqui, não é vocês, né? Outro dia o deputado lá de Maceió ligou e disse: pastor, estou chegando aí em São Paulo com uma comitiva de deputados e o sonho deles, sonho, isso é pesadelo. O sonho deles é comer um lanche famoso que tem em São Paulo. Eu digo: não acredito. Ele disse: é mortandela com pão. Eu digo: vá só. Isso aí eu comi a vida inteira. A gente ganhava sapato, irmão. O senhor lembra? O senhor é novo, tem nem 200 anos ainda. Na época do Conga ali, você não é novo não. O Conga, pastor, o senhor lembra do Conga? O Conga branco, o Conga azul, o Conga preto. Quem foi que inventou o Conga nessa terra, meus irmãos? A gente ganhava o Conga, a gente gastava 36, os vizinhos davam 34. A gente ia assim, porque o Conga machucava o pé. Que chute, bamba, era coisa de rico. A gente não sabia o que era isso, porque isso era realmente bonito, era coisa de gente importante. Aquele menino está com bamba no pé, aquele menino está com que chute ali. Aí quando eu olhava para o pé da gente, ia Conga, meio amarelada porque estava encardida. E a gente vivia numa alegria tremenda. Nessa época, eu entrego minha vida a Jesus. Deus levanta uma irmã em profecia na igreja e fala assim: eu estou colocando o teu nome na palma da minha mão, vou soprar no teu nome, e tu riscarás os céus do Brasil e do mundo para levar a minha palavra. Os irmãos de plantão na igreja olhou um para o outro e falou assim: o filho de Zumira? Isso não tem futuro não, vai para lugar nenhum não. Essa profecia foi endereçada para a pessoa errada. Do lado dele tem fulano, do lado dele tem Beltrano. Irmão, Deus está procurando ninguém importante. Deus está procurando os Davizinhos, pequenininhos, humildezinhos. Sabe o que aconteceu? A gente foi aprendendo. Daqui a pouco eu caí em São Paulo. Cheguei em São Paulo, o pastor Zé Wete me pegou, me adotou como um verdadeiro filho mesmo. Ele algumas vezes já falou: Genildo é um filho grande que Deus me deu, eu não precisei de educar. Deus me colocou na vida do pastor e o pastor na minha vida. E eu fui aprendendo por ali. Hoje eu estou no púlpito de uma das igrejas mais cobiçadas de Minas Gerais, de Betim. Escuta, irmão, abençoado por Deus, bonito, cheiroso, arrumado, acompanhado de uma mulher, do filho e da nora. Isso é Deus que faz. Então eu pergunto para você: Deus muda a fase ou não muda? Deus muda ou não muda? Olhe para cá, porque eu vou liberar essa palavra para você, que muitas vezes vive em dúvida, achando que Deus não lhe vê, não lhe conhece e não acompanha a sua história. Sua vida não é casualidade, seu nascimento não é casualidade, não é sorte de alguém que queria que você nascesse, não. Sua vida é um projeto de Deus. Deus escreveu, Deus disse: o nome dele vai ser Neemias. Ele vai nascer, vai ser filho de José Rodrigues, vai morar em Betim, vai ser pastor, vai crescer, vai sofrer, mas vai vencer. Olha ele aqui, é Deus quem faz isto. Levante a sua mão e adore o nome de Jesus bem alto. Vai passar. Segunda fase, por causa da hora, é a fase da incerteza. Diga comigo: a fase da incerteza. Essa é cruel. Essa é pior do que a primeira. O senhor é inteligente. Por que ela é pior? Porque na incerteza, meu irmão, a gente faz tanta besteira, a gente fala tanta coisa. Veja o anjo do Senhor falando com Gideão, o próprio Jesus falando com Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele fala assim, veja aí na sua Bíblia, você não tem: se o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco. Colocou um si bem grande, Elias. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? A incerteza é terrível, irmão.
Tem muita gente cheia de incerteza, cheia de dúvida dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas estão reunindo gente, multidões de pessoas, mas muitas pessoas ali dentro das nossas aglomerações de pessoas, cheias de dúvidas, de incertezas, duvidando até da existência de Deus, do cuidado de Deus, do trato de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Meu filho, não precisa ter tanta dúvida, basta você olhar para você e lembrar do que diz a Bíblia, que o ar que nós respiramos é Ele quem dá. Quando você acorda de manhã, Ele está dizendo assim: você, mais um dia, campeão, para você adorar o meu nome, mais um dia, minha filha, para você me glorificar. Você sabia que todos os dias o judeu levanta e já levanta cantando e agradecendo a Deus? Por quê, pastor? Porque na prática judaica eles dizem o seguinte, que toda vez que a gente dorme, alcança o estágio do sono chamado de sono REM, que é o 5º estágio do sono, é quando você sonha, é quando você está fora do seu corpo, você está praticamente, os judeus entendem que você está praticamente morto. Quando você acorda, é Deus levantando você de novo e dizendo: bora vencer, vamos caminhar em direção à vitória. Respira, campeão. Toda vez que eu e você respiramos, meus irmãos, é um verdadeiro milagre para a glória de Deus. Não precisa ter dúvida, o nosso Deus é fiel. Quem crê nisso, levante a mão e dê glórias ao Senhor. Por que tanta incerteza? E tem gente que é tão corajoso, pastor Neemias, que ele chega para Deus e fala assim: eu só vou até o fim do ano. Se Deus não fizer o que eu estou pedindo, então não é Deus, eu estou fora desse barco aí. Fica dando prazo para Deus, como se Deus fosse um menino de recado. Deus tem que fazer do meu jeito, Deus tem que fazer da minha forma. Se o Senhor não fizer do jeito que eu espero, então deixa de besteira, que você morre e a igreja continua. Você sem Deus não é ninguém, eu sou Deus, sem Deus não sou ninguém. Mas Deus sem você e sem eu continua sendo Deus. Mas a incerteza, ela faz parte do nosso perfil humano mortal. A incerteza, ela caminha conosco desde quando Adão e Eva foram criados. Quando Deus criou e os colocou no jardim, o primeiro ponto fraco deles foi a incerteza, e o diabo trabalhou exatamente em cima da incerteza deles e teve sucesso. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, olhe para cá, por favor, escute o que um homem de Deus está falando para você. Na incerteza não faça nada, feche a boca. Na incerteza não mude. Na incerteza não troque de carro, na incerteza não mude de casa, de igreja, de ministério, pior ainda. Porque tem gente que trata igreja e ministério como se fosse alguma coisa de homem, coisa humana. Escute, ministério e igreja não é coisa de homem, é coisa de Deus. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que entrega uma congregação com 8 crentes e fala lá: eu não quero porque é pequeno, tem 8 crentes, eu quero ir para a sede, vou para a sede, vou para a sede, quero vir para a sede, vem para a sede. Quando dá 6 meses, está ele debaixo de um tormento, a mulher debaixo de um tormento e a família debaixo de um tormento. E aqueles 8 crentes que estavam lá, que você rejeitou, são filhos de Deus, menina dos olhos do Senhor. Isso aqui não é coisa de homem, isso aqui é coisa de Deus. Tira a incerteza do teu coração, para de criar mapinha, porque Deus tem muita coisa boa para fazer em nossa vida ainda. Eu sinto que essa noite é uma noite profética de Deus para nós. Essa noite, quem entende que Deus está falando aqui, abana a mão assim, dá um glória a Deus bem alto aí, ó. Faça nada na incerteza, porque a incerteza é o ponto de partida para Satanás trabalhar na vida e na mente do homem. É o pior momento da vida do homem, é o momento da incerteza. O diabo é covarde. Diga comigo bem alto, diga: o diabo é covarde. Quando é que ele ataca a gente? Na hora da nossa fragilidade. E qual é a nossa fragilidade?
É na hora da nossa incerteza. Você quer conhecer alguém? Deixa ele passar fome. É na fome que você conhece a pessoa. Quem é que aguenta a fome? Ninguém. A Bíblia diz que o filho de Agar, o Ismael, ela colocou o menino debaixo de um zimbro e saiu correndo distância de um tiro de arco, 100 metros, pouco mais dessa igreja. E ela dizia assim, que não veja eu morrer o menino, pois tinha acabado o pão e a água, que não veja eu morrer o menino. E quando ela chegou do outro lado, o menino com fome abriu o berreiro dele. Quando o menino começou a chorar, mas chorar amargamente, aí diz a Bíblia em Gênesis, e o choro do menino alcançou o céu. A fome é terrível. Incerteza porque a sua casa está bem, você está bem, sua família está bem, uns probleminhas ali, mas isso passa. Você está em cima dos seus pés, você está enxergando bem, seus olhos estão funcionando, seus pulmões estão funcionando, seus braços, suas pernas, seus nervos, seu corpo, seu coração está batendo. Por que essa incerteza? Você sabia que exatamente agora, enquanto nós estamos aqui, tem alguém carregando um balão de oxigênio com a traqueia no pescoço para poder respirar? Com um balão de oxigênio para lá e para cá. Tem exatamente alguém que está lutando pela vida. Tem exatamente agora alguém que o médico está descendo o bisturi para abrir o peito e fazer um transplante de coração. Tem exatamente alguém que gostaria de ver como eu vejo, como você vê. Nós estamos na casa do Senhor, carro bonito na garagem, dinheiro no bolso, comida na barriga, uma casa boa para morar. Tira aí essa tristeza do teu coração. Deus tem muito, Deus tem muito, Deus tem muito para nós. Quem pode, levante a mão e dê glórias ao Senhor. Arabaxá. Eu estou com vontade de pular aqui, só não vou pular porque eu tenho medo do pastor me chamar mais. Mas escute, a face da incerteza é cruel. Na incerteza tem muita gente em dúvida do casamento. Ei, filho, teu casamento não é arranjadinho de homem, não. Foi Deus que deu. Se Ele não tivesse dado, essa criança não tinha nascido, você não tinha ela. Deus é o doador da vida. Tua família cresceu, quando você se uniu em uma só carne no Senhor, disse, vou abençoá-los, vou agraciá-los como uma criança. Ou você acha que simplesmente a criança é o seu desejo da esposa? Não, Senhor, pare com isso. Tem uma bênção de Deus aí na sua vida, na sua família. Abra o olho. A fase da incerteza. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Então você quer viver uma vida sem problema? Você quer viver uma vida sem luta? Você quer viver uma vida sem dificuldade? Ela não tem graça. Não é, pastor? Por quê? Porque se a gente não tem luta, a gente vai contar que vitória. Se a gente não tem luta, a gente vai cantar o hino como? Se a gente não tem luta, que sabor vai ter? Vai ficar aquela coisa monótona, assim, aquela coisa meio coisada assim, meio, né? Mas quando tem luta, meu irmão, que a gente vem para a igreja, e o pastor da igreja no culto de ceia pega o pão e fala assim, meus irmãos, eu estou aqui de posse de um pedaço de pão que representa o corpo de Jesus, é a nossa comunhão, é a nossa koinonia, nós vencemos mais um mês. E você levanta do banco e fala, é verdade, é verdade, é verdade. A fase da incerteza. Mas o bom de Deus é que essa fase também passa. Posso pedir uma gentileza para você? Posso? Empreste sua boca para Deus. Olha assim para a pessoa que está do seu lado e diga para ele, vai passar, viu? Vai passar. Vai passar. Quantos creem que vai passar?
Terceira fase, já me encaminho para o final. É a fase da experiência. Eita, fase difícil. É uma fase que a gente, quando está sendo trabalhado por Deus nela, a gente fala assim, misericórdia. Olhe para cá, olhe para cá. E eu queria que os obreiros todos olhassem para mim. Olhem para cá. Eu tenho 53 anos, sou pai de 4 filhos, 4 netos, avô de 4 netos, 3 noras, um genro e uma igreja com 80 e poucas congregações para cuidar. Tem um pouco mais de 15, sei lá quantos mil membros. Olhe para cá. Você acha que eu cheguei lá de graça? Você acha que Deus foi lá na Paraíba, em Campina Grande, debaixo de um bairro, na boca de uma favela, me tirou de lá e chegou assim, não, fica aqui do lado do pastor Zé Weto, ajuda ele aqui e as coisas vão acontecendo. Não é assim não. Tem a fase da experiência. É a fase que a gente bebe o cálice amargo. E na experiência, irmãos, é o momento que Deus faz a gente crescer. Coloca qualquer um perto de uma irmãzinha dessa do ciclo. Irmãzinha não é no termo pejorativo, é carinho. Perto dessas irmãs, o círculo de oração, especialmente as mais idosas. Escuta só ela falar, não fala nada, só conta uma benção, irmã. Ela começa a te contar. Meu neto, meu filho, minha nora, às vezes até fala do gato, do papagaio. Eu orei, Jesus curou, o anjo desceu no quarto, manifestou poder. Ah, pastor Anselmo, pastor Zé Rodrigues, pastor Zé Neco. A gente chegava no pastor Zé Neco, igual vocês fazem com o pastor Neemias, que é hoje um dos vice-presidentes da Convenção Geral, presidente da Convenção do Estado, pastor dessa bonita igreja. Mas tem uma história, tem uma escola, igual eu estou vivendo hoje. Ontem mesmo eu recebi na igreja, durante a escola dominical, um casal chegou, você precisa falar com o senhor. Chega, a mulher do, meu Deus, aí, desabou no choro. Começou a contar. Quando ela acabou de contar, eu levantei assim e disse, nós vamos orar e Deus vai dar a vitória. Só isso que o senhor vai falar, pastor? De tudo que eu lhe falei. Irmã, tudo que eu tenho, Deus me deu vitória orando. Eu já cheguei perto do pastor Zé Weto assim, de contar uma história, assim, de tomar 40 minutos. Ele pegar a caneta, botar assim em cima, ficar olhando para mim assim. Eu queria estar na mente dele. E eu contava os detalhes, aquelas coisas. A gente gosta de contar, pastor, foi assim, o que aconteceu? E o pastor ficou olhando para nós assim. Aí quando a gente termina, ele fala assim, deixa eu te contar uma história. Ele conta uma história desse tamanho, de 30 segundos. Quando ele acaba de contar a história, você fala, meu Deus do céu, o irmão veio fazer o que aqui? Não, pastor, não veio fazer mais nada não, está tudo certo. É experiência. A experiência nos leva a lugares e a momentos extraordinários, porque é ela que faz a gente crescer. Nordestino, campinense, falei para vocês do que eu vivia comendo. Isso não faz mal para ninguém, né? Comida forte, substância. Um dia eu estou no hospital não, num restaurante lá em São Paulo, do lado do hospital. E o dono do restaurante é um irmão da igreja, um pastor. Disse, Genildo, vai almoçar comigo, queria almoçar contigo. Tá bom, vou lá. Vou orar contigo no teu restaurante. Cheguei lá, pastor Neemias. Aí, sentei lá, peguei o prato, sentei com ele, conversa vai, conversa vem, um moço de uma conversa agradável. Só conhece quem é. Ele já lhe cumprimentou muitas vezes em São Paulo. De repente me chega aquele médico, mocinho magrinho assim, parecia o pastor Elias, um óculosinho assim. Olhou assim, bom dia. Aí o dono do restaurante, o irmão, falou assim, doutor, que honra o senhor aqui, porque ele era o chefe do hospital. O senhor aqui, ele disse, eu senti desejo de vir aqui hoje almoçar, e eu, sente aqui, por favor, quero lhe apresentar o pastor Genildo. É um dos pastores da nossa igreja, eu estava na sede do Belém, um dos pastores auxiliares da nossa sede do Belém, e é um amigo de muitos anos e tal. Disse, com licença, pastor. Sentou, o senhor é muito bem-vindo, doutor. E eu conversa vai, conversa vem, um homem
Eles comem só uma saladinha, um pedacinho de carne, uma coisinha assim, e eu me acabando num prato de comida do tamanho. Não é, Elias? Ô, Guilherme, para exatamente chegar no estágio que eu estou hoje, para não pensar mais comer feijão com açúcar, farinha com açúcar. E eu... Aí de repente, pastor Neemias, um homem olhou para mim e disse assim: o senhor me permite falar um negócio para o senhor? Eu disse: pois não, pode falar. Eu queria lhe dar um papel para o senhor fazer um exame. Aí disse: eu? Aí ele disse: eu sou o chefe do hospital. O hospital mundaréu do hospital, assim. A gente não viu o começo, não viu o fim do hospital. Eu disse: eu? Ele disse: mas o que deu no senhor para o senhor me dar esse papel para fazer o exame? Pastor, eu sou médico-chefe do hospital, vou lhe dar um papel para o senhor fazer uma check-up, para saber como é que está a situação. Eu: doutor, o senhor me perdoe, minha saúde é boa, chefe. Ó, geração sarada, paraibano, feijão, mocotó, jabá, feijoada, fuba, cuscuz, rapadura, tudo buchada, pastor. O senhor já comeu buchada? Desceu não, né? Há 2 anos atrás eu fui pregar no Ceará, me deram uma buchada para comer, e eu sou de lá. Aí eu comecei a comer a buchada, pastor, e o melado desceu. E começou, e daqui a pouco eu vi Pedro e Tiago já me chamando: Genildo, não vou não. Larguei a buchada para o lado lá. O médico olhou para mim e disse: pastor, faça o exame, porque tem gente que entra para fazer o exame e não sai mais. Eu digo: me dê o papel. Deus estava falando comigo. Jejuei naquele dia, fui para o hospital no outro dia, fiz o exame. Eu e um outro irmão. Chegou lá no hospital, quando o médico puxou o sangue do obreiro, o obreiro pum, desmaiou. Seja homem, rapaz. Tira aqui, doutor. Ela: tome 3 ampolas de sangue. Eu digo: vai fazer estoque, tire mais. Ela disse: só precisa disso. Voltei para casa todo coisado, animado toda a vida. Quando foi com uns 15 dias, ligaram do hospital: o senhor precisa voltar no hospital. Eu digo: não fui eu que desmaiei, foi o fulano de tal. Ela disse: não, ele está bonzinho, o senhor precisa voltar aqui. Ao recado do doutor: onde foi parar? Aí eu cheguei no hospital. Como é o nome do senhor? Egídio, pastor Egídio. Aí, pastor Egídio, cheguei lá, botaram uma doutorazinha assim para conversar comigo. Aí ele disse: pastor, me diga, o que é que o senhor sente? Eu disse: vontade de comer, minha senhora. Eu estou conversando com o senhor sério, o senhor está levando na brincadeira. Eu digo: minha senhora, tem coisa melhor no mundo que ele comer? Aí ela olhou para mim assim e disse: não, o senhor não sente nada assim? Depois de uns 15 minutos de conversa, ela rindo comigo e eu falando sério com ela. E eu já estou com vontade de comer, minha senhora. Me libere logo. Aí eu disse: olha, para conversar, vai terminar essa história, eu sinto uma cãibra nessa perna aqui. Tem dia que eu durmo com as 2 pernas juntas, essa está no Japão e essa está no Brasil. Eu tenho que pegar com a mão e chamar para as 2 andar de novo. Aí ela disse: já sei, vou mandar repetir o seu exame. Aí mandou tirar 27 ampolas de sangue. Aí tiraram 27 ampolas de sangue. Eu digo: vai virar museu aqui. Aí estocar meu sangue, guardado de lembrança. 15 dias a irmã Paula puxou na internet o resultado do exame: câncer na área da garganta. Digo: o diabo quer tocar na minha vida. Eu já era pregador, já tinha rodado mais de 30 países, já tinha pregado em 48 convenções estadual, todas as capitais do Brasil, todas as grandes igrejas, todos os grandes eventos. Tinha pregado na convenção geral várias vezes, já tinha pregado nos eventos do centenário, estava virado numa máquina. Aí o médico vem dizer para mim que eu estou com câncer. O senhor está com câncer? Eu? É. E o senhor tem que parar tudo que o senhor está fazendo para operar. Eu disse: não, vou parar não. Eu não, sou crente, sou pastor, não vou parar não. Eu vou pregar. Ignorei aquilo lá, pastor Neemias, e saí pregando até um dia que o pastor disse: Genildo, vai lá em Rio Grande do Norte e me representa na escola lá, finaliza a escola bíblica, faz as consagrações dos obreiros lá e tal. O pastor Zé Huerto, o pai. Eu falei: tá bom, senhor. Quando eu cheguei lá, pastor, eu comecei a pregar. Igreja um pouco maior do que essa, aquela multidão, eu me empolguei. Pai, quando eu estou pregando, daqui a pouco, Pedro, Tiago e João de novo: Genildo, vem cá. Eu
Eu desmaiei em cima do púlpito. Terminei o evento, virei para um irmão que estava me conduzindo no canto, me leva no hospital agora, urgente. Cheguei no hospital, o médico estava de plantão, olhou para mim e disse: qual é o seu problema? Eu digo: eu estou com câncer e não quero tratar porque eu acredito que Deus vai me curar. Ele olhou bem para mim assim dentro do olho e disse: pastor, deixe de ser ignorante. Deus cura. Eu sou de família cristã, mas faça a cirurgia porque o milagre pode ser maior do que o que o senhor espera. Voltei para São Paulo, procurei o médico disse assim: deita ali. Eu deitei no negócio lá, fez o exame, de 2 virou 4. Aí eu já estava ruim, muita fraqueza, muita tontura. Falei: doutor, o que é que eu faço? Ele disse: ou o senhor assina o documento aqui e vai embora, assumindo sua responsabilidade, ou o senhor marca a cirurgia comigo agora. Aí eu disse: quando é que o senhor quer me operar? Ele disse: sábado. Isso era terça-feira. Eu disse: não, mas as minhas agendas, tudo. Ele disse: o senhor decide, é pegar ou largar. Aí eu pensei, eu digo: eu vou morrer. Assinei nada, falei para ele: pode marcar, sábado eu estou aqui. Sexta-feira, me despedi da mulher, dos meninos. Falei para os meninos: papai está indo fazer uma viagem, não sabe se volta, olha. E a mulher, eu digo: olha, se eu morrer, tu casa com um homem rico e bonito, pelo amor de Deus, não casa mais com um cabo igual eu. E ela colada comigo. 5 horas da manhã entrei no hospital, 7 horas entrou na cirurgia, era para sair 11 horas, saí 2 horas da tarde, pastor, o milagre. Quando eu saí 2 horas da tarde naquela maca no corredor lá do hospital, AC Camargo, Hospital do Câncer em São Paulo, eu lá, deitado naquela maca, quando eu abri o olho assim, repara só, a fala que explodiu dentro da minha boca: eu tô com fome. Vontade de comer. Aí o médico veio, doutor Tiago, olhou para mim e disse: o milagre foi grande, o senhor já acordou com fome, querendo que vou mandar trazer uma comidinha para o senhor. Trouxe uma comidinha, eu comi. Depois que eu comi, ele falou: pastor, o seu milagre foi maior do que o senhor pensava. O senhor não era para estar falando, mas Deus teve misericórdia do senhor. Eu estou pregando melhor do que antes. Escute. A fase da experiência é a fase que mais dói na nossa vida, porque a gente quer fugir dela, mas é a fase que Deus faz a gente crescer. E eu tenho uma palavra para dizer para você essa noite: Deus está permitindo tudo isso acontecer com você, é porque Ele quer que você cresça, para dar mais fruto, para abençoar mais gente, para a sua vida ser diferente, e você vê o milagre de Deus na sua vida. Quem pode, levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. 5 minutos. A experiência. Mas a fase da experiência também passa. Porque ninguém aguenta viver só de sofrimento e de experiência, né? Ela também passa. E aí vem uma fase que nós, todos os crentes, gostamos dela. É a fase da aprovação. Diga comigo: fase da aprovação. Não é provação, é fase da aprovação. É quando Deus diz para Gideão assim, ó: já que eu, o Senhor, serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aí ele diz: ah, Senhor, isso aqui é impossível. Por que é impossível? Eu sou de uma tribo pequena, de uma família pequena, e da minha família, da casa de painha, eu sou o menor. Como é que o senhor está falando isso comigo? Deus errou o endereço? Errou não, Senhor. Deus tem tudo catalogado nos mínimos detalhes. Olhe para cá. Olhe para cá. Tudo na sua vida tem o dedo da maestria de Deus. Tem coisa que você não gostaria de passar, tem coisa que você não gostaria de ouvir, tem coisa que você não gostaria de sofrer, mas tudo tem o dedo da maestria de Deus, a perfeição de Deus. A fase da aprovação. Deus aprovou ou não? Aprovou ou não? Essa noite eu tive um sonho, 2 homens contando. Que sonho foi? Eu vi um pão de cevada descendo de monte abaixo e destruindo tudo aqui no arraial. E aí o outro traduziu o sonho na mesma hora e disse: isso não é outra coisa senão Gideão. Deus aprovou ou não aprovou?
E quando Deus aprova, irmão, Deus aprova no céu, na terra e no inferno. Pastor, quem chancela o homem de Deus é Deus. Deus aprova no céu, aprova na terra e aprova no inferno. Então prova, pastor. Meu filho, você vai pedir para eu provar as coisas na Bíblia que eu prego, eu vou provar tudo. Então prova aí, pastor. Deus aprova no céu. Quando o diabo chegou diante de Deus, Deus olhou para ele e disse assim: viste tu, meu servo Jó, homem fiel, sincero na terra, não há homem igual a ele, homem que teme a Deus e se desvia do mal. Aí o diabo disse: é verdade, mas tire tudo o que ele tem, o Senhor verá que ele blasfemará do teu nome. Aí o Senhor Deus permitiu, tirou tudo, o bichinho ficou doente, perdeu tudo, cabra, camelo, mulher, filho, tudo, perdeu tudo, ficou com um caco de telha, se ralando no chão. A mulher chegou: tu ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mulher, assim como fala uma louca, pode falar tudo, não sai de vento da minha mão, e se possível tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus aprovou ou não aprovou? Aprovou. Quer ver como é que Deus aprova? O demoniado saiu. Os meninos que zombavam de Paulo foram zombar. O demônio abriu a boca e disse: eu sei quem é Jesus e bem conheço Paulo, e vocês quem são? E a casa caiu para eles. Sim ou não? Deus aprova ou não aprova? E quando Deus aprova, não tem ninguém que desaprove. Não tem ninguém que tente botar borracha onde Deus escreveu e disse assim: eu estou aprovando. Quinta fase. Paro aqui e já estou indo embora para São Paulo amanhã com saudade de vocês, porque eu percebi que vocês são muito abençoados. É a fase da vitória. Aprovação não tem nada com vitória. Agora, vitória tem com a aprovação. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta aos Hebreus, se o irmão puder pôr aí. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11. Veja o que é que está escrito na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 32. Está com a Bíblia na mão? Olhe então para a sua Bíblia e leia. Está ali o texto, ó. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Primeiro nome na galeria dos heróis da fé. É a fase da vitória completa de Deus. Contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas. Segue. Os quais pela fé venceram reinos, Gideão. Praticaram a justiça, Gideão. Alcançaram as promessas, Gideão. Fecharam a boca dos leões, Daniel. Apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escaparam do fio da espada, Gideão. Da fraqueza tiraram forças, Gideão. Na batalha se esforçaram e puseram em fúgida os exércitos estranhos, Gideão. Vamos recapitular a mensagem, senão ela não tem sentido. Como é que ele começou? Como é que ele começou? Depressivo, cabisbaixo, angustiado, inseguro, incerto, com dificuldade de crer em Deus, de acreditar em Deus. E como é que ele terminou? Na galeria dos heróis da Bíblia, cheio de vitória de Deus para contar. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, por favor. Eu vou dizer uma palavra e depois eu queria que você fechasse a mão assim
e dissesse: eu tomo posse dela. Escute, sua vida é de Deus, sua casa é de Deus, seu casamento é de Deus, sua história é de Deus, seu ministério é de Deus, sua empresa é de Deus, seus negócios são de Deus. O diabo não vai tocar. Todas estas fases que eu falei, elas vão passar e você vai ficar de posse de vitória de Deus na sua vida. Só quem crê, levanta a mão, abre a boca e diz: eu tomo posse, e dá um glória a Deus bem alto aí. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema: não deixe a chama se apagar, levante-se e prepare-se, o noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vencer águia.